Oi, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí para mais uma aula de geografia. Aqui quem fala é o professor Leonardo Gobi. Vamos dar continuidade à nossa última aula falando sobre regionalização do Brasil, certo? Vamos aqui compartilhar o nosso slide para a gente poder dar continuidade à nossa aula. Beleza? Muito bem. A aula passada a gente estava falando sobre o capítulo 16, né? Falávamos sobre a regionalização do território brasileiro, em especial sobre a região amazônica. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Nordeste, certo? Então, fica ligado aí que a gente vai dar continuidade ao assunto que já estava sendo visto e aproveitem aí. Vamos lá. Seguinte, só para a gente recapitular mais uma vez, né? Estamos falando sobre a regionalização geoeconômica, a divisão regional proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, e nessa regionalização ele divide o Brasil em três grandes complexos regionais, chamados também de regiões geoeconômicas, na qual a gente tem aí esses três grandes grupos: região amazônica, região nordeste e região centro-sul. Capítulo 15, vocês já viram sobre a região centro-sul. Capítulo 16, falamos sobre a Amazônia. E hoje, capítulo 17, estaremos falando sobre o Nordeste. Ok? Muito bem. Lembrando que essa regionalização está baseada em critérios histórico e culturais, além de critérios econômicos e sociais. E a partir daí, então, a gente vai verificar as características que envolvem aí a região Nordeste. Ok? Muito bem. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui um panorama geral, né, do que é o Nordeste. As pessoas costumam associar o Nordeste apenas à questão da pobreza, das desigualdades sociais, e é claro que essa é uma característica importante na análise de Nordeste, mas claro que existem muitas outras características a serem observadas. Bom, a gente sabe que o Nordeste ele sempre teve uma grande importância histórica, né? Até porque a região Nordeste ela foi o início do processo de colonização portuguesa, né? O local onde hoje é a região Nordeste foi o local da chegada dos portugueses, então por si só isso já tem, né, um contexto histórico importante. Além disso, toda a diversidade cultural que existe no Nordeste, associada à sua importância política, lembrando que Salvador, por exemplo, já foi capital do Brasil, toda uma questão populacional e também econômica, ok? Então a gente percebe, né, de cara que o Nordeste ele tem essa importância, essa grande diversidade de aspectos e por isso uma grande importância, ok? Além disso, a gente vai perceber então que o Nordeste ele apresenta, né, contrastes bem significativos. Bom, o que são esses contrastes? Bom, se por um lado eu tenho uma parte do Nordeste que é o Nordeste desenvolvido, que é o Nordeste que apresenta um crescimento econômico, por outro lado a gente vai ver que existe uma parte do Nordeste que é uma parte muito pobre, que é uma parte que apresenta ainda problemas, né, associados lá ao período colonial de grande concentração de terras, de grande concentração de renda, e é sobre isso que a gente vai falar hoje e tentar analisar essas características aí, ok? Além dessa questão econômica, social, tem também a questão física, né? Geográfica, do ponto de vista natural, a questão dessa diversidade também de paisagens, de tipos de clima, de tipos de relevo, de tipos de vegetação. Então, também existe aí uma grande diversidade geomorfológica, ok? Que a gente também vai abordar aqui hoje. Além disso, a gente pode fazer mais uma análise aí em termos de contexto histórico, né? Lembrando que eu acabei de falar sobre essa questão da concentração populacional devido ao processo de colonização, a gente vai ver que o Nordeste ele teve uma participação importante aí no processo de ocupação do território brasileiro a partir da chegada dos portugueses, por volta lá do século XVI, e a gente lembra que a população que se concentrava
no Brasil, nesse período, no século XVI, era uma população que se concentrava, na verdade, ao longo de todo o litoral, mas especialmente nessa área onde hoje é o Nordeste, certo? E isso por uma razão muito simples. Era uma área onde você tinha um dinamismo econômico maior. É onde você teve o início do desenvolvimento econômico do país, pelo menos do Brasil colônia, né? E as principais atividades econômicas que se destacavam naquela época, lá no século XVI, estão associadas aí, ó, à questão da extração do pau-brasil e também da exploração da cana-de-açúcar. Então, aqui pelo mapa, vocês podem perceber que esse processo de ocupação ele se deu, ó, nessa faixa próxima ao litoral, né? E essa coincide, obviamente, com a localização da região Nordeste. Embora mais para baixo a gente tenha tido uma grande área de exploração do pau-brasil, e aí pega tanto o Nordeste quanto o Sudeste, né? Então a gente tem essa característica de ocupação ao longo do litoral, mas em termos de atividade econômica, além da exploração do pau-brasil, da extração do pau-brasil, principalmente a questão da exploração da cana-de-açúcar, né? O cultivo da cana através do sistema de plantations, onde você tinha ali latifúndios monocultores que produziam uma grande quantidade de cana-de-açúcar para transformar essa cana, obviamente, em açúcar e levar esse produto para Portugal, para ser comercializado por toda a Europa e em outros países. Ok? Bom, por conta disso, o Nordeste, então, por conta desse dinamismo econômico, o Nordeste ele vai se tornar o centro político e econômico do país, ou, melhor dizendo, do Brasil colônia, né? Vai ser o centro político e econômico naquele momento, no século XVI. Ok? A gente vai perceber que, com o passar do tempo, o desenvolvimento de outras atividades econômicas vão contribuir para o deslocamento desse eixo econômico, desse eixo político e econômico, né? Que antes era muito concentrado no Nordeste e que depois, a partir mais ou menos do século XVIII, né? E também do século XIX, a gente vai ver que há uma mudança nesse centro dinâmico do eixo político-econômico, saindo do Nordeste e vindo para o Sudeste. Tá? Muito bem. Dando continuidade aqui aos nossos aspectos gerais, lembrando que o Nordeste ele tem, né, uma grande concentração populacional, sempre teve uma grande concentração populacional, desde o período colonial até os dias de hoje. E a gente percebe, então, também que, por várias razões, mas principalmente por conta desse deslocamento do eixo político-econômico, saindo do Nordeste e vindo para o Sudeste, muitas pessoas também acabaram migrando, saindo da região Nordeste, né? Como começou a haver uma certa decadência do ponto de vista econômico dessa região, a partir do século XVIII e também do século XIX, e com a transferência desse eixo econômico para o Sudeste, em especial Rio e São Paulo, a população, então, ela vai buscar novas alternativas, novas oportunidades de emprego, né? Principalmente a partir do século XX, quando a gente vai ter, por exemplo, o desenvolvimento da atividade industrial a partir do eixo Rio-São Paulo, e a gente vai perceber, então, que vai haver uma grande migração, principalmente do interior do Nordeste, em direção ao Sudeste. Esse grande fluxo migratório está representado aí, né, no mapa que vocês estão vendo. Aqui, ó, a gente pode destacar aqui, ó, toda essa migração em direção ao Sudeste, né, principalmente do interior, Nordeste mais pobre, caracterizando, por exemplo, a migração de êxodo rural, tá certo? Mas a gente também pode observar outros dois tipos de migração para duas outras grandes regiões durante o século XX, né? Uma aqui, ó, em direção ao centro-oeste, e aí isso vai acontecer por volta da década de 50, década de 60, e coincide com a construção de Brasília, onde há uma demanda por trabalhadores, né, por mão de obra, assim como uma grande migração também
do Nordeste para a região Norte, a busca por novas oportunidades de terra, né, para a prática da agricultura e da pecuária, já que existe aqui no Nordeste, até hoje, uma grande concentração fundiária. Então, a gente também vai perceber esse fluxo migratório aí nesse período, meados da década de 50, de 1950, 1960, também nesse período aí. Tá? Então, ao longo do século XX, a gente teve grandes migrações do Nordeste indo em direção a outras regiões do Brasil. Ok? Muito bem. Nas últimas décadas, a região vem, na verdade, promovendo aí um certo desenvolvimento econômico. O processo de industrialização no Sudeste saturado até pelo próprio crescimento dos grandes centros urbanos no Sudeste e também por conta de uma tendência mundial de deslocamento das indústrias, né, de desconcentração industrial para áreas onde haja uma oferta maior, tanto de mão de obra mais barata, quanto de incentivos fiscais. Então, a gente vai perceber que, a partir da década de 90, início dos anos 2000, a gente vai ter um deslocamento de algumas das indústrias do Sudeste indo em direção ao interior do Nordeste. E isso, obviamente, vai promover um certo desenvolvimento econômico nas últimas décadas, né, para a região Nordeste, em especial para a área mais interior do Nordeste. A gente vai falar com detalhes sobre isso mais para frente. Além dessa questão industrial, também uma questão associada ao turismo, né, já que a região Norte tradicionalmente é uma região... Norte não, desculpa. Região Nordeste é uma região tradicionalmente que tem uma vocação para o turismo, assim como atividades relacionadas à agricultura, principalmente a uma agricultura irrigada, assim como o desenvolvimento de diversos setores do turismo e também a questão portuária, que a gente também vai ver mais para frente com detalhes. Tá bom? Então, um panorama geral de Nordeste, só para a gente poder iniciar aí a nossa conversa e a gente tentar entender melhor como é que funciona essa região. Tá? Dando prosseguimento aí. A gente pode, para facilitar, né, o nosso estudo, a gente pode dividir o Nordeste em 4 sub-regiões. Então, a gente vai pegar o Nordeste e vai dividir ele em 4 partes. Bom, por que a gente vai fazer isso, professor? Porque vai ficar mais fácil da gente analisar cada uma dessas áreas individualmente, analisando as suas características específicas. E aí, como vocês podem observar no mapa, a gente pode dividir, como eu falei, o Nordeste em 4 sub-regiões, começando por, ali, ó, toda essa faixa litorânea, que a gente vai chamar aí de região da Zona da Mata, ok? A segunda ali, na sequência, a região Agreste, né, a sub-região Agreste. Depois, o Sertão Nordestino. E, por último, ali o Meio Norte. Então, essas são as 4 sub-regiões do Nordeste. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Cada uma delas com as suas características físicas, naturais, econômicas, sociais. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, tá? Em cada uma dessas sub-regiões, quais são as características que envolvem aí cada uma delas. Vamos lá? Muito bem. Zona da Mata. Aqui a gente pode observar o seguinte. A Zona da Mata, ela tem como característica, né? Vamos pensar primeiro na questão natural, climática, de vegetação também, que é a Zona da Mata, que é essa sub-região que está localizada aqui no litoral, né? Deixa eu mais uma vez destacá-la aqui, ó. Então, a Zona da Mata, toda essa região aqui, ó, que pega toda essa parte litorânea. Beleza? Muito bem. A gente percebe que o principal tipo de clima que ocorre nessa região é o clima tropical úmido, né? Professor, não me lembro muito bem sobre essa característica do clima tropical úmido. Vamos ver. O clima tropical úmido ele vai se destacar muito pela questão da temperatura elevada e a grande quantidade de chuva que se concentra principalmente no período do verão. Essa talvez seja a principal característica do clima tropical úmido, tá?
índices pluviométricos bem significativos na época do verão, então chove bastante. Em compensação, no período do inverno, a gente tem uma redução desse valor pluviométrico, né? Uma redução da quantidade de chuvas, mas as temperaturas elas se mantêm mais ou menos elevadas durante praticamente todo o ano. Tanto é que a gente não consegue observar, por exemplo, uma diferença aí de estações do ano. É praticamente quente o ano inteiro. Até pela própria localização geográfica do Nordeste, né, bem próximo à região ali do Equador, a linha do Equador. Então, até por isso, essa característica. Por conta disso, associado a esse tipo de clima, a gente vai ter, então, um tipo de vegetação bem específico, que é o que a gente chama de Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, tá certo? E pelo próprio nome, né, como você tem ali a predominância desse tipo de vegetação, a chamada Mata Atlântica, por isso que essa região é conhecida como Zona da Mata, tá? Então, fazendo essa associação aí da localização com o tipo de vegetação predominante nessa região. A gente vai ver que a Zona da Mata ela passou por todo um processo, né, de desmatamento, de destruição ao longo aí dos últimos séculos, desde o período colonial até os dias de hoje. Então a gente vai perceber que restou muito pouco dessa Mata Atlântica no Brasil como um todo, no Nordeste não vai ser diferente, né? De toda a Mata Atlântica presente no território nacional, no território brasileiro, né, que pega toda essa faixa litorânea, restam hoje aproximadamente cerca de 7% da Mata Atlântica. A gente sabe que é um tipo de vegetação que foi intensamente desmatada, muito em função da própria atividade econômica. Lembra que a gente falou mais tarde, né, anteriormente, a gente falou ali sobre a extração do pau-brasil. Então, a relação é justamente essa aí, né? A intensa destruição da Mata Atlântica associada à extração do pau-brasil, que é uma árvore característica desse tipo de vegetação. Beleza? Muito bem. A gente também pode observar que, além da extração do pau-brasil, outras atividades que contribuíram para o desmatamento, né, da Mata Atlântica foi também a questão do cultivo da cana-de-açúcar. Até porque, para você desenvolver a atividade agrícola, você precisa antes tirar a vegetação nativa. E aí, por conta disso, a gente também teve uma questão do desmatamento ele ser acelerado ao longo aí desses últimos séculos. E para, digamos assim, contribuir ainda mais para esse processo de desmatamento, né? E aí mais recentemente, talvez nos últimos 100 anos aí, a questão do desenvolvimento urbano e mais recentemente ainda da questão industrial. E aí mais esses dois aspectos aí contribuindo para o desmatamento de uma maneira bastante intensa. A gente pode observar uma coisa bem interessante, e aí a gente vai dar uma olhadinha aqui no mapa. Ó. Se eu estou falando da questão do crescimento urbano e industrial, isso está muito associado às grandes cidades, aos grandes centros urbanos, né? E você pode observar que as principais capitais nordestinas elas estão localizadas nessa região da Zona da Mata. Então, aqui, ó, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Então, ali, ó, dos 9 estados, né, que nós temos, 6 estados têm as suas capitais ali localizadas no litoral. E isso também, de certa forma, contribuiu para esse crescimento urbano mais rápido e, consequentemente, para a intensificação do desmatamento nessa região. Ok? Muito bem. Dando sequência aí. Bom, do ponto de vista econômico, a gente tem que lembrar que não é a questão só do desenvolvimento econômico de hoje, né? Vamos pensar que existe uma relação do desenvolvimento econômico hoje com o desenvolvimento econômico do passado. E aí, quando a gente pensa no desenvolvimento econômico do passado, a gente lembra, né, do período colonial, da questão da produção da cana-de-açúcar, e isso associado a um tipo específico de agricultura chamadas de plantation. Tá? O que era uma plantation? A plantation estava associada a 4 coisas. Tá? Primeira,
a questão de ser uma área de produção agrícola em grande extensão, né? Então, com predomínio de latifúndios, então a produção ela era feita em grandes áreas. Segunda característica, era uma atividade, em geral, monocultura, então você destinava todo esse espaço à produção de um único produto. Em geral, tudo que era produzido era com destino ao mercado externo, tá? Então essa era mais uma característica que definia o que era uma plantation. E por último, a utilização da mão de obra escrava. Então esses 4 elementos aí definiam o que era uma plantation. E isso aconteceu no Brasil ao longo do século XVI, do século XVII, do século XVIII. As plantations elas dominaram essa região onde hoje é a Zona da Mata. Tá certo? Só que até hoje a gente percebe que essa região da Zona da Mata há um predomínio ainda, né, de atividades relacionadas à atividade de monocultura, que é produzida em grande latifúndio, com destino ao mercado externo. Então, quer dizer, por mais que a gente não esteja mais no período colonial, né, a gente percebe uma relação aí entre atividades que ainda se desenvolvem na Zona da Mata com esse seu passado histórico. Tá? Claro que a única diferença aí é que a gente não tem mais a questão do trabalho escravo, mas a estrutura da produção agrícola na Zona da Mata ela ainda obedece essa característica da plantation, né? Principalmente a questão de ser monocultura e de ser produzida em grandes latifúndios. Tá? E a cana continua sendo uma dessas atividades, né? A produção de cana, embora a gente tenha também outros tipos de produtos que são produzidos com essa característica, né? De monocultura e em latifúndios. Então, como a gente vê ali, ó, boa parte da produção de cana é destinado a grandes complexos agroindustriais, que vão transformar essa cana-de-açúcar em açúcar, propriamente dito, e também em etanol, né, em álcool combustível, assim como esse produto e outros produtos têm como destino o mercado externo, mercado internacional. Então, essa estrutura de latifúndios de monocultores, ela vai reforçar uma característica da estrutura fundiária na Zona da Mata, que é essa daqui, ó, que é de grande concentração fundiária. A gente tem na Zona da Mata uma grande concentração de terras. Então, isto é, a gente tem uma grande quantidade de terras na mão de um grupo muito pequeno de pessoas, né? Isso tem a ver com a nossa estrutura colonial e que continua se mantendo até hoje. Beleza? Muito bem. Dando continuidade, além dessa questão do desenvolvimento econômico associado à agricultura, né, atividades agrícolas monocultoras, a gente percebe que a atividade turística ela tem um papel importante, principalmente para a Zona da Mata. E por que eu digo isso? Porque como a Zona da Mata é uma região que pega uma extensão litorânea muito grande do Nordeste, e a gente sabe que as praias do Nordeste elas são atrativas do ponto de vista turístico, né? Não só do turista nacional, como também do turista internacional, então o turismo ele se transforma numa importante fonte de renda, beleza? Então, atividades associadas ao turismo, né, têm a capacidade de promover uma grande oferta de emprego. Então, por exemplo, bares e restaurantes, toda a rede hoteleira, né? Todas as atividades que estejam de alguma forma vinculadas ao turismo, como vários tipos de passeio, então você tem aí a presença dos guias turísticos. Então, é uma atividade econômica que envolve vários setores. Não é à toa que muitos geógrafos costumam utilizar o termo indústria do turismo, porque, de fato, o turismo ele é uma atividade que gera muitos recursos financeiros. Tá bom? Muito bem. Outras atividades econômicas, como eu falei, né, por ser uma região onde a gente encontra uma grande quantidade de centros urbanos, de grandes capitais localizadas ali, né, nessa região da Zona da Mata, então a gente tem, sim, muitas atividades industriais, principalmente voltadas a uma indústria de base mais pesada, como, por exemplo, polos petroquímicos, né?
por exemplo, o polo petroquímico de Camaçari, que fica na Bahia, já que a Bahia é um estado que é produtor de petróleo, então você tem ali a presença de refinarias de petróleo, que são importantes aí na transformação desse petróleo em derivados, né, como óleo diesel, querosene, gasolina e etc. Então você tem ali um polo petroquímico importante na Bahia, que é esse polo petroquímico de Camaçari. A gente tem inúmeras indústrias têxteis, indústrias de fabricação de tecidos. É uma característica, inclusive, do Nordeste, né? A produção de tecidos está muito associada, lá no passado, também ao cultivo do algodão. Mas a gente também tem muitas indústrias mais modernas que vêm se instalando no Nordeste, em especial na Zona da Mata, como, por exemplo, a indústria automobilística. Okay? Além disso tudo, uma grande diversidade, um grande desenvolvimento de portos, o que contribui também para boa parte dessa produção, do que é produzido no Nordeste, ser destinado ao mercado externo. Né? Então, as atividades portuárias elas também têm um papel importante no desenvolvimento econômico da Zona da Mata Nordestina. Ok? Bom, a segunda sub-região, como a gente falou, né? Primeira, a Zona da Mata. Segunda, o Agreste. E aí, como a gente entende o Agreste? Bom, o Agreste ele é uma zona de transição. Professor, o que é zona de transição? Não entendo essa expressão. Bom, a gente viu ali que o Nordeste... Eu vou voltar lá no mapa só para a gente poder visualizar melhor. Aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a Zona da Mata, né? Primeiramente a Zona da Mata. Depois aqui o Agreste, tá aqui o Agreste, beleza? Muito bem. E aqui o Sertão Nordestino. A gente sabe que para que haja a transição entre um ambiente e o outro, não acontece assim de uma hora para outra. As coisas elas vão se transformando gradativamente. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pensar em termos, por exemplo, de clima e vegetação, se eu acabei de falar para vocês que o clima ali na Zona da Mata é o tropical úmido, e o clima do sertão nordestino, por exemplo, já é um clima mais seco, só que eu não tenho a transformação desse clima mais úmido para o clima mais seco assim de uma hora para outra. É claro que isso vai aos poucos mudando, gradativamente, essa questão do clima ela vai mudando, assim como da própria paisagem, da própria vegetação. Se ali na Zona da Mata predomina a presença da Mata Atlântica, ou pelo menos predominava, né? Já que ela vem sendo desmatada, já ali no sertão eu tenho o predomínio da caatinga, que é um outro tipo de vegetação. O agreste que está ali no meio, é claro que ele vai servir como essa zona de transição, onde gradativamente a vegetação ela vai deixando de ser uma vegetação florestal e vai se transformando até virar uma vegetação que vai se adaptar a esse clima mais seco do sertão nordestino. Então, por isso que eu digo que o agreste ele é uma zona de transição. Então, ali a gente vai ter a ocorrência, por exemplo, de clima tropical úmido, como também de clima tropical semiárido, que é esse clima mais seco. Então, a gente vai ver que o Agreste ele é esse local onde ocorre essa transição entre tipos de clima, entre tipos de vegetação. Tá certo? Então, por isso, a gente chamá-lo de zona de transição. Voltando lá, então, tá aqui, ó. Beleza? Então, o Agreste ele é uma zona de transição, tá? E aí a gente pode perceber o seguinte: é uma região que se diferencia da Zona da Mata, principalmente do ponto de vista das atividades agrícolas, por exemplo, onde predominam a pequena e média propriedade, e diferente do que acontece na Zona da Mata, no Agreste, a gente tem o predomínio também de atividades policultoras. Então, veja, na Zona da Mata predominavam os latifúndios monocultores. Agora, no Agreste, predominam os minifúndios policultores. Então, a gente vai ter o tamanho das terras ele vai ser menor e a produção ela vai ser diversificada. Eu não vou plantar somente um único produto. Eu vou, no mesmo pedaço de terra, na mesma porção de terra, eu vou produzir produtos diversificados. Tá legal? Essa é uma característica bem particular do Agreste nordestino. Beleza?
Muito bem. Além disso, é uma produção em menor quantidade. E acaba que a produção ela se volta mais às necessidades do mercado interno e não com o objetivo de exportação da produção. Lembra que lá na Zona da Mata é monocultura em latifúndios, então produz-se em grande quantidade. Então, boa parte daquilo que está sendo produzido lá é para o mercado externo. Aqui, agora, no Agreste, a produção ela é voltada para as pequenas e médias propriedades e policulturas. Então, necessariamente, a quantidade de produção ela vai ser menor. Vai ser uma produção em menor escala. E, obviamente, que essa tendência de produção destinada ao mercado interno. Beleza? Muito bem. Além disso, assim como, por exemplo, na Zona da Mata, o Agreste também é uma sub-região que tem uma vocação turística, né? As cidades do interior, elas têm uma capacidade de atração turística muito pela questão cultural, e aí envolve muito a questão das festas juninas. E nesse período de junho, por exemplo, muitas cidades do interior, como Campina Grande, por exemplo, como Feira de Santana, Garanhuns, são cidades que movimentam muitos turistas por conta dessa questão das festas juninas, que são muito tradicionais nessa região do Agreste nordestino. Né? São superproduções, isso atrai turistas não só do próprio Nordeste, mas também de outras regiões do Brasil. Então, isso tem um impacto grande na questão econômica do Agreste nordestino, tá certo? O clima, ele já não é um clima tão seco como vai ser o do sertão nordestino, né? Mas também não é um clima tão chuvoso, pelo menos no período do verão, como é na Zona da Mata. Então, ele é um clima mais agradável e acaba também, por essa razão, facilitar a ida de turistas para essa região, para conhecer um pouco mais do interior nordestino, né? E uma coisa muito importante, principalmente nos últimos anos, tá? É a questão do desenvolvimento industrial no Agreste. A gente falou das atividades industriais ali no litoral, né, na Zona da Mata, claro, porque está relacionado à presença ali dos grandes centros urbanos, mas essa questão da indústria no Agreste ela é mais recente. Está muito associada àquilo que eu falei no início da nossa aula. Tem a ver com aquele processo de desconcentração industrial de determinadas indústrias do Sudeste que vêm para o interior do Nordeste atrás de duas coisas muito importantes: mão de obra barata e incentivos fiscais. O que significa isso, professor? Por ser uma região onde eu tenho uma concentração populacional muito grande, né? Claro que a Zona da Mata é a região mais populosa, até pela questão dos grandes centros urbanos, mas o Agreste também é uma região populosa, e por ser uma região muito populosa, eu tenho, às vezes, um índice de desemprego um pouco mais elevado. E a gente sabe que quanto maior o índice de desemprego, isso vai repercutir no valor final da mão de obra. Quanto mais gente desempregada, mais barata se torna essa mão de obra. Outra característica para fazer com que a mão de obra se torne mais barata é a questão da qualificação dessa mão de obra. Se é uma mão de obra pouco qualificada, ela também vai ser uma mão de obra mais barata. E no Agreste, nesse interior do Nordeste aí, a gente tem essas duas coisas. Uma população numerosa e de baixa qualificação. Logo, a gente vai ter uma mão de obra mais barata nessa localidade, né, no Agreste nordestino, do que, por exemplo, no Sudeste. Então, quando as indústrias saem do Sudeste e se deslocam para o Agreste, o objetivo é o quê? Gastar menos com a mão de obra, para que o lucro dessas empresas se torne maior. Além disso, tem a questão das isenções fiscais, onde vários dos municípios e dos estados ali do Agreste oferecem a essas empresas o quê? Descontos ou até mesmo isenção total de impostos durante um determinado período, durante 10 anos, durante 15 anos, durante 30 anos, enfim. Isso também se torna uma vantagem para essas empresas, né? Que vão também gastar menos com impostos, consequentemente vão ter um lucro maior.
Então, é normal a gente observar essa tendência hoje, né? De deslocamento de algumas, não são de várias, nem de todas as indústrias, mas de algumas indústrias do Sudeste que vão se deslocando para o Nordeste. Tá legal? Bom, sertão nordestino. Qual a principal característica do sertão? Bom, se a gente pudesse definir o sertão em uma palavra, a gente poderia definir como seco, né? Até porque o sertão está associado a um clima mais seco, ou que a gente chama de clima tropical semiárido, ou simplesmente de clima semiárido. Por que o clima do Nordeste, né, do Nordeste não, do sertão nordestino, ele é mais seco nessa região do interior, do sertão? Bom, aí existem várias condicionantes. Uma delas é essa que vocês estão vendo aí no esquema, né? Nesse esquema aí representado, onde eu tenho um obstáculo montanhoso, que é o Planalto da Borborema, que ele funciona como uma espécie de barreira que dificulta a penetração das massas de ar úmidas que vêm lá do litoral, lá da zona da mata, e que dificultam a passagem dessa umidade para o interior, consequentemente para o sertão nordestino. Então, o que a gente vai observar? Que esse obstáculo montanhoso, como eu falei, ele serve como uma espécie de barreira. Então, ó, a massa de ar, ela vem se deslocando aqui, ó, do litoral. Quando ela encontra o obstáculo montanhoso, o que acontece com ela? Ela tende a ganhar altura. E nisso que ela ganha altura, tá? É uma massa de ar mais quente. Quando ela ganha altura, né? Conforme aumenta a altitude, a temperatura ela vai diminuindo. Então, essa massa de ar mais quente, ao ganhar altitude, ela vai se condensar, vão formar as nuvens e vai acontecer o quê? Chuva. Vai ocorrer uma concentração da precipitação nessa parte, nessa vertente, né, do relevo. Então, ó, o Planalto da Borborema ele vai dificultar a passagem dessa umidade que vai se concentrar justamente aonde? Na zona da mata lá. Beleza? Muito bem. Claro que vai ter um resquício dessa umidade que vai conseguir passar. E vai chover aonde? Vai chover nessa zona de transição que a gente acabou de falar sobre ela, que é o agreste. Tá ele aqui, ó. Em menor quantidade, mas ainda a gente vai encontrar uma certa quantidade de chuva nessa região. Então, ó, o obstáculo montanhoso, ele concentra as chuvas aqui, ó, como a gente chama de abarlavento, tá? Ultrapassado o obstáculo montanhoso e essas massas de ar, essas nuvens que ainda têm um pouco de umidade, elas continuam indo em direção ao interior, certo? Só que agora numa proporção de umidade muito menor. E aí quando elas chegam então a sotavento, né? Já então no sertão nordestino, o que vai acontecer? Pouquíssima quantidade de chuva, ou às vezes quase que nenhuma quantidade de chuva. E aí então o que a gente vai perceber é que o sertão nordestino ele vai ser uma região mais seca por conta desta dinâmica aí, onde o relevo dificulta aí a passagem da umidade que vem do litoral em direção ao interior. Tá legal? Então isso já por si só justifica o clima mais seco do sertão nordestino, então a presença do clima semiárido. Ok? Beleza? Muito bem. Dando prosseguimento, então a gente vai ver que esse clima mais seco vai propiciar, por exemplo, a ocorrência de um outro tipo de vegetação, adaptada a essa condição de clima mais seco. Que vegetação é essa? É a vegetação da caatinga. Então, ali na foto dá para ver um pouco essa vegetação, que é uma vegetação bem seca, né? Adaptada a essa condição, onde você tem o predomínio aí das cactáceas, né? Muitos cactos. Então, é esse ambiente da caatinga que a gente vai encontrar, então, predominantemente no sertão nordestino. Por conta disso,
o desenvolvimento das atividades econômicas, e aí no caso da agricultura e da pecuária, vai se tornar algo mais complicado. Porque se falta água, né, eu não posso desenvolver uma agricultura em grande quantidade e não é toda a atividade agrícola que consegue se adaptar a um clima mais seco, né? A mesma coisa vale para a pecuária. Não é todo tipo de gado que se adapta a um clima mais seco. E aí a gente pode observar, por exemplo, que em relação à criação de gado, a gente vai destacar aí o gado bovino, mas principalmente os caprinos, as cabras, elas se adaptam bem a essa condição de clima mais seco. Então, é esse tipo de pecuária que a gente vai encontrar mais comumente no sertão nordestino, tá certo? Adaptado a essa condição climática, beleza? Bom, além disso, a gente pode perceber que a atividade agrícola ela vai acontecer em menor proporção. Até porque, como a gente tem uma região mais seca, e em geral, nos períodos de inverno, onde você tem uma redução que já é natural dessa quantidade de chuva, essa seca ela vai se intensificar. Então, é difícil a atividade agrícola, a não ser que a gente tenha aí uma prática de irrigação. Tá? E a gente já vai falar sobre esse tipo de agricultura irrigada, como que isso pode acontecer no sertão nordestino. Bom, e uma outra coisa importante associada a sertão tem a ver com a questão da concentração de terras, né? A gente falou das concentrações de terras na zona da mata, mas o sertão nordestino não é diferente. A gente também tem uma condição de concentração de terras no sertão, né? A gente tem muita terra concentrada na mão de um grupo muito pequeno de pessoas. E uma grande quantidade de pessoas que vivem no sertão, mas que não têm esse acesso à terra. Até por isso, né, para justificar aqueles fluxos migratórios que a gente viu ali anteriormente, como muitas dessas pessoas não conseguem acesso à terra, o que aconteceu ao longo lá do século XX? Muitos desses trabalhadores, dessas pessoas vindas do interior, migraram e foram para o Sudeste, foram para o Norte, foram para o Centro-Oeste, justamente em busca de oportunidades de emprego, já que há uma grande concentração de terras aí no interior nordestino. Então, aqui pelo gráfico, a gente pode observar, e aqui o gráfico, na verdade, ele é um gráfico que fala de concentração de terra no Brasil de uma maneira geral, tá? Só para a gente observar que essa é uma realidade do Nordeste, mas é uma realidade também no Brasil como um todo. Então, aqui, ó, propriedades com menos de 10 hectares, que são os minifúndios, né, que são as pequenas propriedades de terra. Então, número de propriedades, quase 50%. Só que esse número ocupa quase 3% da área total. Então, quer dizer, eu tenho muita gente ocupando uma proporção de terras muito pequena. Se a gente olhar a outra extremidade, propriedades com mais de 1.000 hectares, né? Então, propriedades de terra bem maiores. Então, eu tenho quase 1% de número de proprietários que concentram quase que a metade das terras de todo o território brasileiro. Então, isso já demonstra para a gente o quê? Uma intensa concentração fundiária no Brasil como um todo, e no Nordeste não é diferente, tanto na Zona da Mata como aí no sertão nordestino. Tá bom? Muito bem. Essa questão da seca ela é um problema, sim, por conta da própria população que sofre os efeitos dessa seca, né? Então, uma questão social muito grave. Mas a gente tem também uma questão de pessoas que se aproveitam dessa seca para ganhar dinheiro. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Seguinte, há alguns anos atrás, a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que era um órgão vinculado ao governo federal, ele estabeleceu uma área onde a ocorrência da seca ela é mais intensa. Tá? Essa foi a área delimitada, que a gente chama aqui de polígono das secas. Professor, então o que é o polígono das secas? É uma área delimitada para mostrar para a gente que ali naquela área ocorre uma grande concentração de seca, né, onde a seca é mais intensa,
e para aquela área ali vão ser propostas uma série de medidas e de atividades para combater a seca. Tá? Então, é uma área que foi delimitada, cujo objetivo é você analisar melhor o que acontece ali em termos de seca para você criar ações de combate à seca. Tá? Então, polígono das secas. Só que o que acontece? Em geral, o dinheiro que vai para ajudar o combate da seca, ele vem principalmente do governo federal, via DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Tá? É um órgão do governo. Ele destina verba para vários municípios que estão localizados dentro do polígono das secas. E aí, o que os prefeitos e os próprios governadores fazem com esse dinheiro? Eles recebem esse dinheiro e tem que dar um fim a esse dinheiro, né? Promovendo construção, por exemplo, de açudes, construção de poços artesianos, né? Tudo isso com o objetivo de atenuar o problema da seca na região ali do chamado polígono das secas. Só que o que acontece? Quando esse dinheiro chega, e isso infelizmente é uma prática comum no Brasil, né? E a gente tem observado isso nos últimos anos, que é a questão do desvio de dinheiro público, tá? Que ocorre em diferentes setores. E esse desvio de recursos públicos que tem como destino o combate à seca no Nordeste, eles são históricos, né? Históricos. Então, há, nessa região, esse desvio de dinheiro que vai atender a interesses de um pequeno grupo de pessoas, em geral políticos muito influentes, que pegam esse dinheiro e que não dão o destino correto para o combate à seca. Eles até constroem o açude e os poços artesianos, só que às vezes dentro da sua própria propriedade. Né? E aí a população não tem como acessar esses locais para ter acesso à água. Certo? Essa questão do desvio de verba pública que beneficia um grupo muito pequeno de pessoas, uma elite influente e importante politicamente, a gente costuma chamar esse fenômeno, esse movimento, a gente costuma chamar de indústria da seca. Tá? Então, a indústria da seca, o que ela é? Ela é uma atividade ilegal que se dá a partir de desvio de verba pública para atender a interesses particulares, na qual você não resolve o problema da seca e contribui ainda mais para afetar esse problema, principalmente para a população mais carente, que mais precisa de ter acesso à água. Né? Então, ali, ó, a charge ela é bem didática nesse sentido, né? O problema não é a seca, o problema é a cerca. O que eu quero dizer com isso? Que o problema da seca ele dá para ser resolvido. Se o dinheiro, se a verba pública chegar e você dá o devido fim a ela, você consegue atenuar o problema da seca. Porém, se você usa esse dinheiro para construir lá os açudes e os poços artesianos dentro da propriedade de quem é influente na região, o problema não é a seca, é a cerca, né? Está dentro desses limites estabelecidos aí. Beleza? Muito bem. Então, a partir daí, a gente tem essa questão dos investimentos públicos que são desviados por uma elite local muito influente politicamente. Tá certo? Uma das tentativas de solucionar o problema da seca no sertão, pelo menos nos últimos anos, foi a criação de um projeto chamado de Transposição do Rio São Francisco. O que significa isso? Bom, o Rio São Francisco é um dos principais rios do sertão nordestino, que atravessam boa parte do Nordeste. Né? O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, tá? E ele, então, atravessa boa parte do Nordeste, pegando uma boa parte do que a gente chama de sertão nordestino. Tá? Então, o que acontece? Ele é um rio perene, ele é um rio que não seca. E aí você pode perguntar, ué, mas é uma região muito seca? Se não chove, como é que esse rio não seca?
Porque a nascente dele está lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, que é uma região que chove muito. Então, a nascente dele está sempre abastecendo esse rio de água. Então, é um rio que não seca. Então, ele corta esse sertão nordestino sempre com um volume muito grande de água. Só que tem outros rios no sertão, né, que são rios temporários, que durante o período da seca, a água reduz bastante o seu volume, e em alguns casos a água deixa de circular. Os rios secam, literalmente. Então, para tentar resolver esse problema, o projeto de transposição ele se baseia no quê? Você tirar do Rio São Francisco, através de canais que vão sair, que vão partir do Rio São Francisco, e que vão levar essa água até esses rios temporários, ou a açudes da região, para abastecer esses açudes, e esses açudes vão abastecer outros rios temporários, para que a população, de uma maneira geral, tenha mais acesso à água. Então, ó, a gente pode observar através... Deixa eu mudar a cor aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó. Então, ó, esse é o canal que sai lá do São Francisco. São Francisco está aqui, ó, Rio São Francisco, tá? Então, você tem aqui em vermelho, aqui, ó, e eu estou passando por cima aqui o cursor, onde você tem a criação de um canal artificial que vai levar a água do São Francisco a esses outros rios aqui, ó, tá? Ó, o Rio Salgado, o Rio Apodi, tá certo? O Rio Piranhas, todo esse sistema hídrico aqui, ó, vai ser, de certa forma, abastecido pelas águas do São Francisco, principalmente no período mais seco. Esse é o eixo norte. Tem o eixo leste, que vai tirar mais água do São Francisco e vai levar aqui, ó, essa água para o Rio Paraíba e para alguns açudes aqui, principalmente o açude Boqueirão. Beleza? E daqui vão partir outros canais que vão irrigar outros rios. Então, quer dizer, é você tentar tirar a água do Rio São Francisco, que é um rio que possui um grande volume de água, e levar para rios mais secos, para rios temporários, dentro do sertão nordestino. Tá legal? É uma tentativa de você solucionar esse problema da seca. Só que, obviamente, isso tem impactos, tá? Alguns desses impactos têm a ver com a questão ambiental, né? Porque você está tirando água do Rio São Francisco, então você pode ter uma redução do volume de água do Rio São Francisco. E isso é um problema porque o Rio São Francisco ele é um rio que possui algumas usinas hidrelétricas, e você diminuindo o volume de água do São Francisco, você pode afetar a geração de energia elétrica dessas usinas que estão ao longo do São Francisco. Então, essa é uma questão importante, tá certo? Assim como ela pode contribuir para intensificar algumas práticas associadas àquela indústria da seca que a gente acabou de falar. Como você tem ali pessoas, uma elite política que é muito influente na região, exemplos de desvio dessa água do São Francisco para atender às suas próprias propriedades rurais, os seus próprios latifúndios, monocultores, né? Então, também tem essa questão, essa possibilidade, até porque isso já foi noticiado pela imprensa em alguns anos aí atrás disso acontecer, né? De desvio da água do São Francisco, do sistema de transposição do São Francisco, tá? Mais aqui. Essa questão da água do São Francisco ser levada para outras regiões tem também lados positivos, que é você possibilitar uma agricultura que eu falei anteriormente, que é uma agricultura irrigada. É você ter a possibilidade de produzir determinados gêneros agrícolas que você não conseguiria produzir numa condição normal, já que o clima é muito seco. E aí, quando você leva a água até essas áreas mais secas, você vê que essa região é uma região fértil. Tendo água, você consegue produzir, tá? Então, a questão da fruticultura irrigada é uma atividade que vem se desenvolvendo, então, no sertão nordestino. Principalmente ali próximo, à margem ali do São Francisco, né? No vale do Rio São Francisco. E muitas dessas frutas, né, têm sido produzidas, e, em geral, muitas delas, inclusive, com destino ao mercado externo. Então, quer dizer,
há possibilidade de você atenuar o problema da seca e você ter ali um desenvolvimento econômico ao redor dessas atividades agrícolas irrigadas, né? Então, é uma atividade que tem um potencial grande para a região. E a nossa última sub-região, que é a sub-região meio-norte, que assim como o Agreste, ela também é uma zona de transição, né? Só que agora uma zona de transição entre o sertão e a floresta amazônica, que está já ali já fora, né? Já agora parte ali da região norte. Então, o meio norte ele também vai funcionar como uma zona de transição. Então, você tem ali também uma mistura ali de climas. Você vai ter um pouquinho de clima semiárido, mas você já vai ter a presença de um clima equatorial úmido, tá? A gente vai ter a presença da caatinga, mas a gente já vai ter a presença ali da floresta amazônica, né, da floresta equatorial. Em uma parte do meio norte também a presença do cerrado, que já é a característica de um outro tipo de clima, que é o tropical típico. Então, o meio norte eu tenho ali uma grande diversidade de climas e de paisagens, tá? Devido ao fato dela ser uma zona de transição, beleza? E como vegetação característica do meio norte, a gente pode destacar aqui com certeza o que a gente chama aqui de mata dos cocais e o próprio cerrado, tá? O que é a mata dos cocais? A mata dos cocais ela é algo bem específico do meio norte. Você não vai encontrar ela em nenhuma outra região do Brasil. O que é a mata dos cocais, professor? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A mata dos cocais é uma vegetação formada por palmeiras, né, basicamente, ou né, da família das palmeiras. E aí a gente destaca duas árvores muito importantes para a região, que é o babaçu, que é essa primeira foto que vocês estão vendo aí, foto de cima, e a carnaúba, que é esta foto aí de baixo. Essa outro tipo de palmeira aí que vocês estão vendo aí. Características do babaçu e da carnaúba. Então, o fruto do babaçu ali, por exemplo, você utiliza ali, né, a semente para a fabricação de vários tipos de óleo, que são utilizados por vários tipos de indústria, principalmente indústria de cosméticos, tá certo? Assim como a carnaúba, ela também tem uma aplicabilidade muito grande no setor industrial, produção de cera, por exemplo. Então, quer dizer, uma região, uma sub-região que vai se desenvolver muito em função do extrativismo vegetal. Tá? Então, a gente não tem, por exemplo, um setor industrial muito forte nessa região, a gente não tem um setor agrícola muito forte nessa região, mas a gente tem um setor extrativista que se destaca nessa região. Tá legal? Além da questão do extrativismo, que é algo bem peculiar do meio norte, né, a gente tem mais recentemente a atividade portuária como uma atividade muito importante para essa região. Por quê? Porque eu tenho ali hoje dois grandes portos, o Porto de Itaqui e o Porto da Madeira. Esses dois portos, eles são muito importantes, estão eles aqui, ó, dá para a gente ver aqui no mapa o destaque deles, tá? Esses dois portos, eles são muito importantes, tá aqui eles aqui, ó, porque eles vão receber, por exemplo, minério de ferro vindo lá da Serra dos Carajás, tá? Que vai ter no Porto de Itaqui, por exemplo, o seu principal escoador para o mercado externo. Então, o Porto ele recebe muito dinheiro por conta dessa função dele de exportação, de seu ponto principal de exportação dos minérios ali vindos da região amazônica, né, da Serra dos Carajás, no Pará, para o exterior. Assim como a agricultura, principalmente da soja, que vem do centro-oeste, do centro-sul do Brasil, e que através de redes de ferrovias, vocês podem ver aqui no mapa, lá, Estrada de Ferro Maranhão, né, a Ferrovia Norte-Sul, a Estrada de Ferro Carajás, no caso, para o transporte de minério de ferro. Então, você tem também a questão da exportação de soja, através lá do Porto da Madeira, como algo importantíssimo também, além também da exportação de minérios de ferro, de cobre, de manganês, enfim. Tá? Então, os dois portos eles têm uma importância muito grande para escoar essa produção para o mercado externo, e isso se transforma numa fonte de renda para a sub-região, né?
para o meio norte de uma maneira geral. Tá certo? E é isso, tá? Então, a gente pôde observar, através dessa análise de Nordeste, que o Nordeste ele é muito mais do que apenas um local de desigualdade, de pobreza, de miséria, mas ele tem um grande potencial. O Nordeste ele tem um grande potencial para a indústria, ele tem um grande potencial para turismo, tá certo? E talvez seja isso que precisa ser melhor aproveitado nessa região. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha contribuído de alguma maneira aí para vocês perceberem a dinâmica do nosso país, beleza? A gente fica por aqui e a gente vai se encontrar numa próxima oportunidade, tá bom? Grande abraço, até logo.